E aí, vindo pra esse lado da imagem, assim, Diego, da tua. A forma como você sempre cuidou da tua carreira, sempre cuidou da tua imagem, você percebe muito que outras pessoas e vários profissionais eles constroem a imagem e não encontram de dentro de si mesmo aqueles valores, aquilo que eles acreditam, aquilo onde que eles querem chegar, porque vai muito de encontro com isso, com o que você falou, com você se conhecer, né? E eu vejo muito disso, que as pessoas acham que a construção da imagem, mostrar quem a gente quer para um monte de gente é uma construção, mas na verdade é encontrar o que a gente é aqui dentro, pelo menos na minha visão, né? Exatamente. O problema disso, Lucas, é assim, você vai ter resultado se você for estratégico na questão de criar um personagem imediato? Pode ter. Você pode ter resultado se você for estratégico, mas você não vai conseguir sustentar aquilo. Primeiro, você não vai conseguir sustentar porque você não é, e é desgastante você ter que passar por algo, querer transmitir algo que não é verdadeiro, não é intrínseco. Então, esse é um grande problema. E pessoas se tornam reféns de personagens muitas vezes. Putz. Porque criar um personagem pode te dar, como eu disse, esse resultado imediato. Você vai falar o que as pessoas querem ouvir. E se tratando de rede social hoje, principalmente, você falar o que as pessoas querem ouvir, você vai sentir um engajamento imediato. Nem sempre aquilo que se tem valor de verdade vai ter um resultado e um engajamento, por exemplo, alto, mas que a constância daquilo, a autenticidade naquilo, com o tempo, com certeza dará. Então, eu trago um exemplo em relação a isso com a minha palestra, por exemplo. Hoje eu estou palestrando a minha palestra do Risco à Glória, e no começo eu confesso que eu me preocupava mais em estar ali em cima do palco, o que, que as pessoas vão querer ouvir, como vai ser eu palestrar, o que, que eu vou passar, o que, que eu vou transmitir. Essas eram as perguntas e dúvidas. E depois que eu li um livro do TED, onde o autor ele avaliou milhares de palestras e uma das coisas que ele falava era isso. Não é a palestra que se adapta a você. Você, desculpa, não é você que se adapta à palestra. A palestra que se adapta a você. O que, que ele quer dizer com isso? Que são as suas paixões, seus valores. O que, que você gosta? O que, que te fez chegar até aí? Vai lá e pensa. O que você é apaixonado em falar? Porque quando nós descobrimos as nossas paixões, a gente tem Uhum, convicção, tem entusiasmo na com forma que certeza. fala. E aí você começa a passar algo verdadeiro para as pessoas. E esse algo verdadeiro convence também, é prazeroso. Então eu vejo muito isso hoje, Lucas. Eu acho que as pessoas têm que olhar mesmo para dentro de si. Aquilo, não, mas o que importa é ganhar dinheiro. Cara, se o que importa é ganhar dinheiro, vai em frente. Só que pode ter certeza que esse caminho vai ser curto. É possível você ter apaixonado, falar de algo que você é apaixonado e ao mesmo tempo fazer dinheiro com aquilo, sem ser pesado, sem ser refém daquilo, Uhum, porque o que você está transmitindo é a realidade. Ah, mas nem todos gostam, né? Não importa. É o que você é a sua verdade, é a sua paixão. Então, eu acredito que nós temos que tomar esse cuidado na vida, é o que eu sempre procurei fazer, dentro do autoconhecimento, uhum, como você falou, mas principalmente de tudo que eu for transmitir eu tenho que ser apaixonado por aquilo, né? E hoje as minhas paixões, por exemplo, é a competitividade. Eu adoro a competição do esporte, acho legal isso, né? Da gente buscar a nossa melhor versão para competir primeiro com a gente e depois com o nosso adversário de forma leal. Eu sou apaixonado por isso. Nadal, ele fala de tipo, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou: "Eu sou mais apaixonado por competir do que por vencer". Isso é maravilhoso, quando você encontra o prazer na competição, é sensacional. Faz você preparar melhor, faz você ter mais calma na hora do grande momento. Eu sou apaixonado pela minha família, eu sou apaixonado por esporte, eu sou apaixonado pela espiritualidade, por Deus realmente, por fazer a vontade dele. Essas são as minhas paixões. Então, quando eu for falar com alguém, é isso que eu vou falar das minhas paixões, sempre aprendendo com as uhum. pessoas, mas eu adoro isso. Cara, você diria que encontrar e saber de fato quais são suas paixões é o primeiro passo para ter essa autenticidade, para ser autêntico? Sim, eu acredito que sim, cara. Não que a gente não deva ter referências com as pessoas e ter essa modelagem mesmo, né? Um jogador de futebol, pô, eu vou modelar um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Cara, é sensacional. A força mental desse cara, a disciplina dele, a constância dele é incrível. Porém, nós somos únicos. E sendo único, nós temos nossos talentos. Nós temos os talentos e temos as nossas paixões. Nós temos que descobrir. E não é difícil, né, nós descobrirmos isso. Então, eu acredito que sim. Esse é o primeiro passo, cara. Esse é o primeiro passo. Cara, e muito do conceito até trazendo.
pra minha área, né, pra minha vida, trazer o conceito de posicionamento é você encontrar um lugar que é único, né? Diferente do resto. E a partir do momento que você modela muito uma pessoa e tenta ser ela, você tá esquecendo todo o conceito de Aham. posicionamento e você tá indo atrás de uma modelagem, né? E eu vejo isso sendo muito perigoso. E eu vejo também, pô, te conhecendo, eu vi que você se preocupa muito isso com teus filhos, por exemplo. Pra eles serem autênticos, pra eles Uhum. acreditarem nisso. Como que você faz isso todo dia que você fala assim, cara, ó, sei lá, o Davi tá olhando pra um cara aqui que eu acho que esse cara Uhum. aqui tá modelando demais, tá pegando muito exemplo, e tal, não sei se é um É. bom caminho pra ele. Como que você faz isso no dia a dia pra dar pros seus filhos o poder deles serem autênticos, cara? É muito boa essa pergunta, Lucas. É um baita de um desafio, né? A gente educar, eu acredito que assim, cara, é a maior exigência que se pode ter como líder, é você ser pai, porque ali é quem você é, de verdade. Não que as empresas, o mundo profissional não tragam esses desafios, traz e muitos, nós sabemos, pessoas são bem-sucedidas porque realmente elas mereceram. Mas, cara, dentro de casa, sua família, quando você decide levar a sério essa questão de educar, porque criar até certo ponto é fácil. Tendo mais ou menos dinheiro, nós vamos conseguir. Nós temos um instinto de proteger os nossos filhos, de trabalhar, de fazer o que for para criar. Uhum. Comida, levar na escola, fazer o que tiver que ser feito para criar. Agora, educar, cara, educar pô, é um baita no desafio e teu exemplo tá falando o tempo todo. Você tá sendo confrontado o tempo todo, porque é fácil você ir pro trabalho e ficar com um sorrisinho amarelo lá para todo mundo. Sim. É difícil você chegar em casa e manter o seu controle, porque muitas vezes eu já cometi esse erro de ficar com um sorrisinho lá, mas em casa, pô, ser mal educado com a minha esposa, ser impaciente com o meu filho. Então, com o tempo, eu fui vendo, não, cara, é aqui dentro que eu tenho que ser. Aqui dentro, realmente, aqui é o Diego de verdade, né? Aqui vamos ver se eu tô fazendo e praticando tudo aquilo que eu falo. Então, assim, Lucas, esse é meu exercício diário. Por isso que eu falo que ali realmente é onde você conquista. Ali tá o sucesso começa ali. Depois que você tiver o sucesso dentro da sua casa, as pessoas, pô, mas eu não tenho filho. Cara, mas dentro da sua casa, seja com o teu irmão, com a tua mãe, com quem é que seja, é ali que você realmente vai mostrar quem você é. E com os meus filhos, eu tô constantemente, eles estão me olhando, são os meus exemplos. Pô, meu filho tinha que se cobrar menos. Pô, mas ele tá vendo que eu tô me cobrando depois de uma derrota de um jogo, quanto eu me cobro, quanto eu sou ruim comigo mesmo. Então eu tenho que melhorar isso. Se eu tenho que, meu filho tem que se alimentar de forma mais saudável, o que que eu tô comendo? Se ele tem que respeitar as pessoas, falar obrigado, por favor, como que eu tenho me comportado? O que que ele tá vendo? Quais são os olhares que eu tenho direcionado para minha esposa? Para o meu pai, para minha mãe, no dia a dia, ele está vendo tudo isso e é isso que eu estou transmitindo para ele. Então, dentro de toda essa questão, trazendo essa responsabilidade, existem outras referências que ele podem buscar lá fora, de um ídolo no Uhum. futebol, ou o que seja. Mas a responsabilidade de colocar o discernimento nele de que, ó, até aí você pode ir, isso é certo, legal, aqui tá errado. Continua sendo um ídolo, uma referência, mas isso você não pode reproduzir. Sim. Então eu vivi isso com meu filho, porque ele tem um grande ídolo no futebol e um dia esse ídolo cometeu um erro, assim, que eu não aprovo, mas que também não julgo. E nós conversamos sobre isso, e meu filho me perguntou, pô, pai, porque antes, quando eu falava pra ele, ele não via, não entendia. Mas depois desse erro, ele chegou pra mim e falou: pai, agora eu entendi aquilo que você me falou. Eu continuo respeitando ele. Eu continuo, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero reproduzir isso que ele está fazendo. E eu achei aquilo sensacional. Como que eu faço isso, Lucas? É trazendo sempre uma conversa, um debate. Nós temos que estar pronto para ser confrontados. Nem sempre estamos, ou como líder, ou como pai, ou o que seja. Quando somos confrontados, muitas vezes temos a tendência em reagir de forma mais ríspida. E não, nós temos que ter a paciência, a confiança e a segurança suficiente para ser confrontados e debater de forma amistosa. Então, meus filhos, quando eu dou liberdade para eles me confrontarem, eu falo, só que eu sou teu pai, não sou só um amigo da Confronta com escola. respeito. Confronta com respeito. Agora, Pô, nós vamos debater do que você quiser, cara. Eu vou te falar, porque não existe mais. Por quê? Porque eu sou teu pai. Fica quieto. Não.
Por quê? Por causa disso, nós vamos confrontar, debater para que eu possa convencê-lo. Então, eu hoje me considero assim bem-sucedido nessa questão da família, porque eu tenho esse cuidado, essa paciência, essa atenção que eu dou para eles, esse debate constante para ele entender o que eu quero dizer para ele, por que está acontecendo, por que você deve fazer, por que você não deve. Às vezes eles entendem de imediato, às vezes não entendem, mas em algum momento a mensagem fica na cabeça deles, né? E eles vêm. Então, pensando dessa forma, é o que eu procuro sempre transmitir para os meus filhos. E você cria um ambiente, né, propício para ele pensar, cara, pensa com a tua cabeça também. Porque o Isso, comportamento, você tá vendo o meu comportamento aqui dentro. Do exatamente. fulano lá, você não vê o comportamento dele. Você tá vendo na hora que ele erra, na hora que ele faz alguma coisa, só que o comportamento de todos os dias, que é o que a gente mostra nossos defeitos, né? Exatamente. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, que isso é muito importante pro meu trabalho. E a gente se vê no próximo. Valeu!